Olá, retomando os nossos estudos, hoje nós vamos abordar um tema que é muito conhecido na nossa doutrina, se fala muito, questão da obsessão, questão da desobsessão. Então, é importante a gente, antes de entrar diretamente nos conceitos, a gente dar uma passeada nos conceitos que a gente já discutiu anteriormente. Mas é interessante começar com uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, um autor espírita, quando ele nos diz que na raiz de todas as enfermidades que sitia o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Ou seja, sempre no nosso próprio desequilíbrio do corpo, do espírito, da alma, do ser eterno que somos todos nós, antepassados de nós mesmos, a gente vai encontrar a motivação dos nossos desequilíbrios, não é? Então, o primeiro aspecto que a gente lembra é que nós somos espíritos, que não nascemos no berço, nem que morreremos no túmulo. Então, portanto, já vivenciamos outras experiências na carne e nos encontramos com diversos outros personagens. E esses personagens, quando nós nos reencontramos com eles, eles podem estar tanto no plano espiritual, como podem reencontrar-se conosco na carne, reencarnar junto conosco na roupagem de parentes, de filhos, de amigos, e desenvolverem conosco uma nova existência. Mas muitos permanecem no plano espiritual. Alguns que a gente conhece, ou que já feriu, ou que amou, ou que tratou bem, ou que tratou mal. Então, nesse conceito, a gente não morre, a gente renasce tantas vezes quantas forem necessárias, cujo objetivo é a lei de progresso, é progredir sempre. E como tal, ainda somos espíritos muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Significa dizer que somos imperfeitos e temos uma longa estrada pela frente para ir adquirindo as conquistas da nossa alma, os valores do nosso espírito, para podermos aperfeiçoar passo e passo as características do ser pleno que todos nós caminhamos para ser. E ao longo de nossas existências encarnatórias, que são diversas, a gente não tem como precisar quantas foram, nem onde foram, nem com quem nós convivemos, mas é fato que nós nos comprometemos com a lei ao longo dessas existências, a nossa lei do nosso livre-arbítrio, porque somos imperfeitos. Então todos nós responderemos a esta lei eterna, essa lei divina, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, quem semeia vento vai colher tempestade. Se a gente agrediu a lei, em algum momento de nossas existências, a gente vai responder por esse delito que a gente cometeu, seja em nós mesmos, seja em relação à convivência que nós tivemos com outros seres que conosco compartilharam essas jornadas. A morte do corpo não nos liberta de nossas responsabilidades. Aqueles a quem ferimos permanecem vivos. Então, é uma ilusão as pessoas acharem que fulano morreu, então eu estou livre de fulano. Em tese você vai estar livre do convívio físico, mas a presença espiritual, fluídica, energética, essa simbiose e sintonia de ideias pode permanecer acontecendo tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que amamos permanecem sintonizados e podem ser acessados pelo nosso pensamento, assim como aqueles a quem ferimos. A gente não vai se desvencilhar das pessoas que ferimos. Por exemplo, uma pessoa que cometeu alguns assassinatos, um assassinato ou outro assassinato, ela se livrou do corpo físico, do contato físico nessa existência. Mas o espírito daquele que foi assassinado, o espírito daquela pessoa que foi assassinada, ele permanece vivo. E num determinado momento ele pode identificar aquele criminoso, e é muito isso que acontece em nossas reuniões internas, de reuniões mediúnicas, de tratamento, de apoio à desobsessão.
São exatamente os reencontros dessas almas a quem ferimos, a quem as pessoas feriram no passado, ou cometeram aborto, ou enganaram, ou roubaram, ou traíram, ou feriram, em existências pregressas, há 100, 200, 300, 500, 1000 anos atrás. A gente não sabe precisar, mas o fato é que nós respondemos pela lei de causa e efeito. E essas pessoas, muitas vezes, identificam as características que nós tínhamos naquele momento. Então, se nós éramos uma pessoa usurpadora, se éramos uma pessoa enganosa, violenta, que traíamos as pessoas que nos perseguem por estas características, se elas hoje encontram uma pessoa modificada, diferente, que transformou os seus hábitos, ela não vai ter muitas aptidões para sintonizar com aquelas coisas que ela persegue, porque ela persegue as características que o feriram, que o agrediram. Mas se encontra uma pessoa transformada, é um caminho já para o processo de libertação e para a cura, né? A partir do momento que você encontra uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo horizonte, você inicia o seu processo de transformação moral. Então você não quer mais ser aquele homem velho que enganou, que feriu, que matou, que traiu. Você quer ser hoje um ser que perdoa, que ama, que entende, que compreende, que auxilia, que é caridoso, que é benevolente. São as propostas do Cristo para cada um de nós. Mas isso não nos isenta de respondermos pelos nossos equívocos do nosso passado, né? E é importante a gente lembrar daquela assertiva de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 25, quando ele diz que entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O que significa dizer que Jesus nos afirma que nós precisamos nos reconciliar com todos os nossos adversários, para podermos nos libertar plenamente, sermos um espírito livre, liberto de todas as nossas imperfeições e nossas dificuldades. Não é um processo simples, nem é um processo não é um processo que é da noite para o dia, mas é um processo que a gente começa a fortalecer o nosso espírito e vai adquirindo os valores permanentes que nos fortalecerão para enfrentar todos os equívocos que tivemos ao longo de nossas existências. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ou seja, a questão 642 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura. Não, é preciso fazer o bem no limite das nossas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, a gente vai responder pelo mal que a gente praticou, pelo bem que a gente não praticou e pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que não fizemos. Então, façamos todos nós o bem que pudermos, usando todos os meios que pudermos, de todas as maneiras que pudermos, para todas as pessoas que pudermos, durante o maior tempo que pudermos. Esse é o processo da nossa transformação moral, do roteiro a ser seguido. No processo de evolução, cedo ou tarde nos encontraremos com a verdade, porque as leis divinas são eternas e imutáveis e não isenta ninguém. Ninguém escapa da sua semeadura. Um dia nós responderemos por todas elas, né? E a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito e cuja origem frequentemente se encontra em relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. A obsessão é a ação persistente ou dominante que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas e é praticada por espíritos inferiores, porque quem é um espírito superior não vai viver perseguindo ninguém, querendo o mal de ninguém. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, das faculdades mentais. Esses conceitos estão no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. Ela pode ser de desencarnado para desencarnado, ou seja, do espírito no mundo espiritual
que se obsidiam espíritos. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Ou seja, quem brincava de gato e rato enquanto encarnado, quando desencarnam, continuam brincando de gato e rato. Brincando não, né? Isso é apenas uma expressão, mas continuam perseguindo uns aos outros. É comum a gente ver nas nossas reuniões de desobsessões dois espíritos se manifestarem através de dois médios e ficarem discutindo e brigando, falando de suas dificuldades e das agressões que sofreram um pelo outro, né? Pode ser de desencarnado para encarnado, ou seja, essa é a atuação de um espírito obsessor da pátria espiritual que obsidia um espírito encarnado no mundo do mundo da carne, né, na crosta terrestre. Pode ser de encarnado para desencarnado. Os vivos envolvem os mortos. Na teia dos nossos pensamentos desequilibrados e enfermiços, exercendo sobre os que já partiram para o além, terrível e complexa obsessão. O pensamento é força, a gente pode mentalizar e estar sintonizado com aqueles que já morreram e perturbar o desencarne daquele espírito que não consegue desencarnar com tranquilidade porque fica sendo obsediado pelos pensamentos deletérios que influenciam as pessoas que estão no mundo espiritual. E pode ser de encarnado para encarnado. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós, caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Esse domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo, poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. Então, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado são as obsessões. Elas podem ser, está descrito no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237 a 241, que elas se classificam como obsessões simples, uma ação inoportuna e desagradável que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. O indivíduo possui total capacidade de raciocínio, percebe as distonias, chega mesmo a classificar certas tendências como não sendo suas. Pode ser no segundo estágio, que é uma fascinação. É a ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Apesar do indivíduo raciocinar, ler e conhecer certas máximas qualitativas de vida, encontra-se com o bloco dos sentimentos fixados em determinadas ideias. O ser somente enxerga o que lhe convém, a influência negativa. E pode ser um estágio mais avançado, que é o de subjugação ou possessão. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Nestes patamares, encontramos imensas variedades, onde as distonias mentais ocupam lugar de destaque dentro das notórias manifestações neuróticas e psicóticas. Portanto, as obsessões se classificam como obsessões simples, fascinação, ou subjugação, ou como alguns chamam, possessão. Quem é que está sujeito a uma obsessão? Todos nós. Porque espíritos culpados somos todos nós. Mentes viciadas com mais facilidades aceitam as sugestões morbíficas que lhes são insufladas dentro do campo que melhor se expressam. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxomania, gula, maledicência, são características que os obsessores, que podem ser espíritos vinculados a uma agressão que sofremos no passado, ou apenas a espíritos que sintonizam com determinadas características que temos nessa nossa existência, como a gente falou aqui, a toxicomania, o desvario sexual, a gula, e espíritos que perderam o corpo acoplam com hospedeiros que tenham as mesmas sensações, os mesmos pensamentos vinculados, que sintonizam aqueles espíritos desencarnados que não possuem mais corpo. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente se fazem maleáveis em decorrência de espíritos rebeldes que nesse corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acendem as labaredas de incêndio interior e exteriorizam-se com fogaréus destruidores. Personalidades ociosas
mente vazia, oficina do diabo, como diz a expressão, são mais suscetíveis, em razão da mente vazia, sempre acolher o que lhe apraz, deixando de conduzir pela personalidade dos seus afins de desencarnados. Desnecessário é reafirmar que não apenas além da morte se encontram os perturbadores, desde que a obsessão campeia igualmente entre os transeuntes do corpo, obedecendo ao mesmo processo de sintonia mental por cultivo destas mesmas passões inferiores. Esse texto é da nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles. E a desobsessão? A desobsessão, em sentido mais amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientado pela doutrina espírita. A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima, em qualquer plano que se situem. É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É a mudança do padrão vibratório sob o influxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor, que se encontra semilouco, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se rompam os vínculos que os emanam. A prece sincera acalma a situação. No entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe a constrição danosa. É aquilo que a gente comentava. A mudança de comportamentos. O obsessor, o perseguidor, procura aquilo que o feriu. Se a gente mudou o comportamento com a renovação íntima, a gente interrompe a constrição danosa. A fluidoterapia, o tratamento do passe, afasta temporariamente o agente da perturbação. Entretanto, somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Há casos em que o hospedeiro mental da obsessão pela gravidade do cometimento não pode agir por vontade própria. Apesar disso, aos primeiros sinais de melhora, resultante do auxílio que recebe, soa-lhe o momento de realizar a sua parte, que é sempre a mais importante. Comentários de Joana de Ângeles e Sueli Caldas Schubert. Portanto, queridos amigos, vamos refletir finalmente dizendo que, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, as que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, página 81. Item 81. Espíritos culpados somos quase todos. Admitimos que as vítimas de nossos erros deliberadamente se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. Não é verdade. Isso nos fomenta o nosso querido benfeitor Emmanuel. Há obsessões porque existem contas a ajustar. O cobrador que é infeliz amargura o devedor que se nega ao resgate do compromisso. Então, queridos amigos, eis uma forma resumida o que a gente pode falar sobre obsessão e desobsessão. A literatura espírita tem extenso conteúdo que trata do processo de obsessão, o que é obsessão, as características da obsessão, que vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, em todas essas obras. A coleção André Luiz trata com maestria todos os processos obsessivos, observando do mundo espiritual para o mundo carnal. E um extenso, Manuel Filomeno de Miranda é um especialista na temática de obsessão e de desobsessão. E todos aqueles que quiserem se aperfeiçoar no tema para saber que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imaginamos. Se somos espíritos, sofremos a influência dos espíritos. A transformação moral é o caminho da nossa regeneração da humanidade. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa compreender cada vez melhor a doutrina espírita, que ela nos ajuda no nosso processo de crescimento e aperfeiçoamento moral.